pessoal, vocês devem estar estranhando esse lugar, mas eu resolvi, já que podemos, vamos mudar um pouco os ambientes, porque hoje a entrevista que eu trouxe é algo muito especial. E eu vou pedir ao meu convidado, antes de mais nada, que a gente possa tirar a máscara. A gente está aqui politicamente correto, mas nós dois somos vacinados, nós somos da mesma idade, tá tudo tratado, tá, Vanderlei? Então vocês vão me dar licença. Ai, que alívio. Os cuidados são constantes, né? Mas... Não é? Fala um oi lá para os nossos internautas, Vanderlei, e depois volta para mim. Pois não. Pessoal, meu nome é Vanderlei Paz. Sou professor de Ciências Herméticas, também conhecida como Ciências Sagradas. Vou falar um pouco hoje também sobre Cabala Hermética, mas aí vamos bater um papo aqui, eu e a Beth, para que a gente possa desenvolver o assunto melhor aí para vocês. Ele falou isso, né? Mas eu vou dizer agora. O Vanderlei é um mestre. Eu já estudei com ele durante alguns meses no Centro Iniciático Cognitus, da nossa Cristina Amaro querida, né? E ele realmente é uma das... Não sei se tem mais alguém com tanto conhecimento a respeito das ciências herméticas. Tem sim. Tem? Ah, não sei, mas eu conheço só você e pra mim tá bom demais. Ele é psicanalista, parapsicólogo, terapeuta holístico e dirige o Instituto Luminar Atlante, que é um centro de iniciação, além de comandar o programa Trilhas da Sabedoria na Rádio Mundial toda quinta, né? Toda quinta-feira, a gente já vai para 20 anos já. 20 anos, então vale a pena acompanhar se você quiser aumentar o seu nível de conhecimento de uma maneira assim mais elevada, tá? Hoje eu trouxe sobre Cabala porque eu senti que a Cabala, quando eu estudei, mudou a minha vida. Eu não cheguei a comentar com você isso, mas mudou. Quando chegamos no Arcano 7, sim. O carro de Hermes. O carro de Hermes, que aceito as mudanças graduais e assumo a minha Merkaba. Mudou a minha vida. Isso. Merkaba é o veículo de luz. Né? Então, gente, vocês não têm ideia. Eu falo num outro programa o que aconteceu, porque agora eu vou ao encontro das informações preciosas. Mas aí todo mundo ficou curioso, porque a gente quer saber a história depois no outro programa. Então, deixa rolar aqui. Tá bom. Bom, a Cabala está inserida entre as ciências sagradas, sim, então também chamadas ciências herméticas. Antes de falar de Cabala, o que seriam as ciências herméticas ou sagradas? Então, chama-se de ciências herméticas ou ciências sagradas porque você vai encontrar vestígios dessas ciências em lugares considerados sagrados também, como sinagogas, igrejas cristãs, templos budistas, templos hindus. Então nós vamos encontrar vestígios também na natureza, no nosso próprio corpo. Então fica assim, ciências sagradas, porque é o encontro da chamada ciência, onde se estuda hoje física, física quântica, biologia, química, com o sagrado, com aquilo, com aquela energia, com aquela consciência que possa ter criado tudo isso. Então começa esse tipo de estudo. Então, ciências herméticas também, porque se atribui a Hermes Trismegisto. Que foi? Quem? Chamado de Hermes 3 vezes grande. Uns falam que viveu de 1500 a 2500 AC. Quer dizer que ele é mais ou menos contemporâneo de Pitágoras. Provavelmente eram colegas e vão tomar um café. Colegas de classe. Mas também tem uma analogia do mesmo Hermes Trismegisto com o deus Tote, do Egito. Então, quando os egípcios, quando citam Tote, tudo que fala sobre Tote casa com Hermes. E na Roma Antiga chamavam ele de Deus Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Então ele é um personagem mítico. Depois que esse personagem mítico deixou chaves importantes, como por exemplo a Tábua de Esmeraldas. A Tábua de Esmeraldas tinha vários conceitos cósmicos, onde se dizia, assim como está em cima, apontava o dedo para cima, está embaixo. Símbolo do macro e do microcosmos. Que nós vemos hoje em estatuetas, em igrejas, santos e santas apontando para cima e para baixo. E também veio para a alquimia. A Tábua de Esmeraldas é considerado uma chave importante da alquimia. Depois veio alguns conceitos herméticos também no chamado Cabalion, ou no Corpus Hermeticum, que são os livros deixados, as escrituras de Hermes Trismegisto. Com o tempo, 3 iniciados, que eram anônimos, começaram a escrever os conceitos de Hermes e foram passando para mais 3 e chegou até nós. Então, e quando se fala em hermético, a gente chama de hermeticamente fechado. Não, de hermético seria fechado, né? Mas é do nome. Mas ao mesmo tempo tem a ver com encaixe. Tá. É tão hermeticamente, encaixa tão hermeticamente.
Então, as ciências herméticas, ela estuda esse encaixe das coisas, né? Mas também se atribui a Hermes Trismegisto as 7 leis de Hermes, a correspondência, a lei de causa e efeito, a lei da ressonância, ele é o responsável, a lei da vibração, né? E esses conceitos continuam até hoje a ser pesquisados pelos cientistas. Só que chega uma hora que quando você fala em hermetismo, em ciências herméticas, lá vai se incluir a astrologia, a alquimia, a numerologia, a né? própria cabala. A própria cabala. Então aí tem as ciências herméticas, que é muito abrangente, né? Então, embora se fale hermetismo, mas ele não é considerado uma religião por causa do ismo. É considerado um conceito, uma filosofia, tanto é que o ideal seria falar de filosofia hermética ou filosofia perene, né? Então é bem interessante. E isso nós vamos conversando aqui em relação a como é que se aplica algo sobre isso na nossa vida. Mas vamos ver. Ele vai ter que voltar um dia para falar de numerologia, de astrologia, mas hoje nós vamos falar especificamente de cabala, né? Existe a cabala que a gente escreve C normal, né? C-A-B-A-L-A, e a cabalá com K. Com K e termina com H. Isso porque veio de lá, mas tudo bem, né? É só a tradução nossa aqui que simplificou pra caramba. Ou tem alguma diferença? Eu sei que a diferença existe entre a cabala judaica, hebraica, tradicional, e a cabala hermética. Tá. Você trabalha com qual delas? Com a cabala hermética, mas é interessante falarmos um pouco da cabala hebraica. Que é a tradicional? Tradicional. Então conte um pouco dela. Judaica, né? Quando você vai estudar a cabala hebraica tradicional, eu já estudei um pouco dessa cabala. Quando eu falo um pouco, são alguns anos. Essa é a vantagem da gente ter algumas décadas, né, no mesmo corpo. Data de nascimento antiga. Então, na cabala judaica, começa assim. Há conceitos técnicos, sim, porque a energia do Deus único, de onde tudo vem, ela vai passando do ponto mais diáfano até chegar na Terra. Então passa por véus, assim a cabala judaica fala. E usa então como esquema a árvore da vida para falar desses véus. Mas a cabala judaica fala também dos chamados 72 nomes de Deus, ou 72 anjos da cabala, ou manifestações do Deus único, que é uma tabela com esses nomes de 3 em 3 letras hebraicas. Conceito então desses véus, dessas energias, o chamado pão da vergonha, que é meio parecido com o nosso pecado original do cristão. O chamado pão da vergonha, onde uma partícula de Deus ficou envergonhada porque não podia acrescentar mais nada àquele que tudo tinha. Então é como se dissesse assim, bom, onde já existe tudo, como você pode acrescentar mais algo? É impossível. Então você vai viver num mundo relativo, num mundo menor, onde precisa se fazer algo um pelos outros. Então esse é um conceito interessante, só que a cabala judaica ou hebraica, que ela começa a tomar uma tendência mais religiosa. É como se eu falar exorcismo. O exorcismo, por exemplo, do católico, você vai encontrar um padre exorcista, padre esse que foi então eleito para o Vaticano para ser exorcista. Mas não só os padres são exorcistas. Você vai encontrar um evangélico exorcista, um espírita exorcista, um xamã exorcista, que consegue tirar algo negativo de alguém. Quer dizer, então não fica preso a só isso. Então a cabala judaica prende um pouco a parte religiosa, nada contra a religião judaica. Não, é super válida, porque não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado, exatamente. É diferente da cabala hermética, que ela não vai se prender a nada religioso, porque é eclética. Mas a cabala judaica deve ser estudada assim, como base, igual você falar assim, eu vou estudar o Kung Fu de origem chinesa. Então eu vou ver as origens chinesas, que são os camponeses chineses com os seus instrumentos de agricultura exercitando o Kung Fu. Só que a arte marcial você vai encontrar em várias partes do mundo de formas diferentes, que já a cabala hermética é assim. Ela vai encontrar a mesma cabala de alguma forma, só que vai encontrar ela de uma forma, por exemplo, na Índia de uma forma, na China de outra forma, muda a mandala em vez de ser a árvore da vida, muda os mantras, mas em essência é a mesma coisa. E existe algum tipo de, eu não quero dizer rivalidade, porque nós estamos falando de time de futebol, né? E nem de política. E nem de, pelo amor de Deus, antes de começar o programa eu já comentei, eu não discuto política. Vanderlei, existe, por exemplo, a cabala hermética, ela aceita conceitos da cabala tradicional e vice-versa, ou elas são assim afastadas? As ciências em si mesmo, entre elas não tem briga, tem conexão.
Aonde é que está a briga? No conceito humano de cada um. Tá. Se você falar assim, poderíamos viver com um conceito científico paralelo ao outro e esse se complementar, e tem. A física de Newton complementa a física quântica, que complementa a física de Einstein, se complementam. Sim. Mas quando cai no conceito político humano, tem algumas rivalidades. Aí começa. Tanto é que a cantora Madonna, ela entrou na cabala hebraica. Tá. Mas depois ela começou a ter problemas com esses conceitos. Sim. Ela continua sendo cabalista, mas não frequentando exatamente a cabala hebraica. Quer dizer, então existe todo esse trabalho, a gente entender que as ciências são complementares. E se respeitar, né? Cada uma das linhas. Isso que seria interessante. Eu gosto muito da frase assim, não tem certo ou errado, e sim diferente. Diferentes, não é? Isso. Eu perguntei, eu fiz essa pergunta que não estava aqui incluída, porque quando eu falei que eu estava fazendo a cabala hermética, eu falei, não, essa aí não, tem que ser a cabala judaica. Que é muito boa também. Muito boa, tá tudo em paz, tá, gente? Tá tudo certo. Tá, e vamos lá agora, vamos falar da sua cabala hermética, o que ela difere tanto da tradicional? Sim. Então a gente volta lá ao Hermes Trismegisto, que ele tinha um conceito sobre ele na Grécia Antiga. Chamava ele de Hermes Trismegisto, que significa Hermes 3 vezes grande, que tinha as 3 partes da lei cósmica. Por isso que depois dele, 3 iniciados, cada um interpretando uma dessas 3 partes, foram levando os conceitos dele. Graças a Deus, né? Até os dias de hoje. Né? Aí, se você falar da cabala, por exemplo, hebraica, usa como instrumento, como eu disse, a árvore da vida, a tabela com 72 nomes, o conceito de véus que vão chegando do cosmos até nós. Mas quando você usa a cabala hermética, você vai encontrar também o conceito chamado tarô. As 22 lâminas do tarô já pega o conceito egípcio. Entendi. Mas só que o Egito não inventou isso. Antes deles, outros povos mais antigos tinham. Sim. Assim como os próprios hebreus não inventaram a árvore da vida. Ela já existia antes, até do povo pré-semita. Aí quando você vai encontrar algo cabalístico, por exemplo, no taoísmo, quando você tem o I Ching, não é? E com os seus 8 trigramas, e esses 8 trigramas combinados entre si, formam os chamados 64 hexagramas do I Ching. O I Ching tem uma numerologia, tem números dos trigramas, que correspondem a datas nossa do nascimento, ao ano que você nasceu e tudo mais. Quando você estuda a cabala hermética, você vai estudar a numerologia hebraica e fazer um paralelo com a numerologia chinesa. Por exemplo, um paralelo, por exemplo, de 7 princípios, por exemplo, a Minorá, que é o candelabro de 7 luzes da cabala hebraica, vamos dizer assim. Você vai encontrar os 7 chakras, que se fala na Índia, no Tibete, então outro setenário tão importante quanto o conceito da Minorá. É muito amplo, né? É muito amplo. Bastante informação. E a cabala que você está falando, que tem os 22 arcanos. Sim, né? Que corresponde às 22 letras do alfabeto hebraico. Ele fala hebraico, tá? Não falo. Eu falo hebraico. Pronto, não, você fala... Não, eu sei porque eu vi quanto você tinha. E, aliás, não sei se eu posso comentar aqui, você tem uns poderes, né? Porque eu soube que você estava assim numa aula, de repente estava escrevendo, depois não estava mais escrevendo, estava do lado do aluno, mas no entanto você não saiu da lousa. O cara é meio especial, gente. Existem muitos mitos, né? O cara que é meio especial, a energia que está boa. Então, André, nós temos aqui hoje, tem um apoio aqui que está nos ajudando. Só marca o horário aí pra gente. Então, vamos lá. São os 22 arcanos, que também tem aqueles outros 70 e poucos arcanos, né? Esses 22 arcanos maiores, que correspondem então às 22 traços que ligam as 10 esferas da árvore da vida. Da árvore que é a mesma árvore da outra cabala? É a mesma árvore. A árvore cabalística é a mesma. A árvore é a mesma, a tabela 72 anjos é a mesma. Mas aí, aquilo que a gente falou do paralelo, quando você pega a parte hebraica, paralelo é o Egito, mas ninguém deles inventou isso, já existia isso antes, em civilizações mais antigas. Alguns atribuem até o legendário continente de Atlântida, Lemúria, onde com aquelas tábuas, né, foram chegadas até nós. O Hermes mesmo com a tábua de esmeraldas, né? Ocorre então que acontece? Se você tem esses paralelos, você vai percebendo que em tudo que você faz tem alguma coisa a ver. As letras do alfabeto nosso, mas também o alfabeto nórdico chamado runas, acabam virando o quê? Oráculo. Sim. O alfabeto hebraico, quando ele fica em cartas do tarô,
pode se tornar oráculo. As runas, que são letras do alfabeto nórdico dos vikings, tem pessoas que leem runas, pode virar oráculo, como pode virar talismã, porque então, porque são coisas, são forças que estão sendo representadas naqueles instrumentos. A árvore da vida é um instrumento que, por exemplo, na cabala hermética você caminha sobre a árvore da vida. Num conceito mais hebraico você só tem conceitos de mentes acima da nossa mente, no ponto mais médio até chegar na Terra. Na cabala hermética você caminha na árvore da vida e equilibra o seu campo etérico junto com esta mandala poderosa. Na cabala hermética você trabalha com conceitos do I Ching, como eu falei, que é chinês. Existe também uma cabala japonesa também, que tem também um trabalho ligado aos kanjis também. Os kanjis são as letras sagradas, que vêm da China, que o Japão também usa. Existe o conceito, como eu falei, da Índia, onde há mandala, tibetana ou hindu, os 7 chakras, a meditação, tudo isso que traz os nadis, que são os canais, estão literalmente ligado a tudo isso. Então os celtas também tem um trabalho equivalente chamado 9 céus e 9 infernos, que também tem um conceito cabalístico. Você tem também o chamado Enneagrama, que é uma estrela de 9 pontas, que está ligado também a tudo isso. Veja bem, o hermetismo, o que ele vai fazendo? Ele vai juntando o Lego em qualquer parte do mundo. Deixando gente meio louca com essas informações, ó, a memória do cara. Ele vai juntando esse Lego e aí você vai percebendo que em tudo que você faz, desde a nossa alimentação, a ginástica, ao yoga, a cor da roupa que você veste, ao microcosmos, que o Hermes já apontava com o dedo para baixo, que aí vem vírus, bactérias, moléculas, átomos, ao macrocosmos, sóis, planetas, e nós estamos nesse contexto. Então aí você vai entendendo como eu posso trabalhar de forma harmônica com esse contexto. Porque o que o Hermes dizia? O universo é ressonante. Então nós temos o universo é vibração. Então, frequências vibratórias. Você como música sabe que as notas têm vibração. Total. Vibração e toca, corresponde a cada chakra, né? Exatamente. É uma nota. Um animalzinho que não tem os conceitos humanos, dependendo da música que você toca, ele vai uivar, vai arrepiar, vai ficar dócil ou vai ficar mais rebelde. A frequência do som. Então, o som, a cor, a forma geométrica, os alfabetos do mundo, que na Cabala eles chamam de o verbo, embora o verbo represente a ação, mas na Cabala é a palavra falada e escrita chamada de verbo. Ah, tá. Então a linguística, o estudo da linguística, ele se aproxima bem da Cabala. E todas as Cabalas. Da Cabala hebraica, da Cabala universal, que é a Cabala hermética. Não há um tipo de Cabala que possa ser negativa, perniciosa. Todas as cabalas são para o bem. A cabala é para o bem, como a biologia, que é a ciência da vida, é para o bem, e também a física é para o bem, mas isso não impede que, às vezes, o gênero humano tente usar uma coisa dessa para o mal. Por exemplo, fabricar uma bomba atômica usando a física para isso. Ai, nem vamos criar uma arma química usando a química, ou uma arma biológica, não é? Usando vírus e bactérias para dizimar pessoas. Pode-se usar a cabala para o mal? Pode, mas a primeira consequência de quem faz isso é que esse mal recaia sobre ele. E quais seriam os benefícios de uma pessoa estudar a cabala? Eu não vou falar de mim para não tornar pessoal, mas eu posso dizer que... A gente fica curioso e uma hora você conta. Não, conta no próximo capítulo, vamos lá. Tá bom. Quais são os benefícios? Uma pessoa que resolve estudar cabala, ela pode só ir lá ouvir os seus ensinamentos ou de qualquer outro. E o que trará de benefício para ela? Então, vamos pensar assim. Se alguém frequenta uma academia de ginástica, qual é o benefício dele 3 vezes por semana? Ou numa pandemia, as academias fechadas, continuar fazendo em sua casa bem feita a ginástica. Se ele fizer meia boca, como a gente fala, não perdi massa muscular, mas também não ganhei e tá tudo bem. Se ele não fizer nada, ele viu, mas ele, por exemplo, ele sabe qual é o certo e qual não é. Uma hora ele vai aplicar. Se ele tá lá, né? Tá lá. Não apaga. Não apaga. O músculo tem memória. Tá lá. Se ele resolver aplicar, nem precisa ser 100% e nada obsessivo, ele já começa a ver um encadeamento benéfico. Olha quanta coisa terrível aconteceu na pandemia, eu cheguei perto disto, mas algo parece que me preservou. Te ajudou. Existe isso. Consegui até passar um pouco dessa energia para quem estava em volta. Então está mostrando que algo tem, mesmo que a pessoa não seja um praticante exímio daquilo. É como o Kung Fu, a gente chama de Kung Fu da alma
os gestos que se faz com o corpo na cabala hermética, voltado para os pontos cardeais. Eu tenho um livrinho, tá, gente? Até hoje tem um no carro e um em casa. Eu sei que você praticou e isso vale muito. Não, assim, se eu pegar uma chapa de carro na minha frente, assim, muito próximo, sim, eu já somo, falo assim, bom, esse arcano, qual que é a mensagem que está me mandando agora? E só de fazer isso você está interagindo. Vamos dar um exemplo da cabala hermética na numerologia. Vamos. Por exemplo, eu nasci no dia 23 de maio. Vamos juntar lá com a ginástica. Eu resolvi fazer uma aeróbica e caminhar. Quando eu começo a caminhar, eu nasci no dia 23, eu começo a contar os primeiros 23 passos da minha caminhada. Tá. Seja numa esteira ou numa rua. Tá. Ao contar isso que eu estou fazendo, estou interagindo com um número que tem a ver comigo. Ah, que interessante. O próprio Pitágoras dizia, interaja com os números. O número não pode ser que nem um jardim que você abandonou. Então eu tenho aqui uma planta, eu rego ela, adubo ela, aí ela vai me favorecer. Eu nasci em 1952, a minha caminhada vai ser mais longa agora, porque eu também nasci lá atrás e foi mais longa até aqui do que quem tem 23 anos. Então eu vou dar 52 passos conscientes. Nem que eu vá caminhar 1 quilômetro com muitos passos, mas você conscientiza. Coloco esses números perto de mim, olho para esses números, então, porque o número é uma frequência, é uma frequência vibratória, aí tem o princípio quântico do número. A mesma coisa tem a ver com o mapa astrológico, por exemplo, agora, nesse período que eu estou conversando com você, o Sol está passando no signo do Leão. Não importa que signo eu sou, eu tenho que olhar no meu mapa que casa astrológica corresponde ao Leão para mim. Tá. É a casa 1, é a imagem que eu passo, é a imagem que eu tenho de eu mesmo. É a casa 2, é a casa das finanças. É a casa 3 da minha comunicação, é a casa 4 da minha família. Casa 5 dos prazeres. Então o Leão para mim, olhando no meu mapa, eu já vou saber que casa ele está passando. Essa é a astrologia hermética e cabalística. Tá. A mesma coisa a numerologia cabalística, ela vai tirar de uma tabela hebraica. Só que eu vou fazer um trabalho dessa numerologia cabalística hebraica com o I Ching. Com o trigrama que você nasceu, no ano que você nasceu, ele tem um número. Então, aquele número e ao tomar essa consciência, isso reverbera na nossa essência. Reverbera que você tem um potencial gigantesco, que se você parar para refletir, meditar um pouco, claro, meditamos e trabalhamos, o que acontece? Começa a ter um encadeamento feliz. Isso que eu ia falar. Depois que eu fiz o curso de Cabala, um dos benefícios foi o sincronismo na minha vida. Sincronicidade que o Jung falava tanto, ela aumenta. Gente, mas é uma coisa impressionante. Sim. O sincronismo dos fatos, assim, não é assim, pensei na pessoa, ela me ligou, não é só isso. Ai, gente, vocês não sabem, né? O meu ponto aqui tá dizendo que tá quase na hora, mas não quero nem saber. Vamos continuar conversando. Depois ele vai dizer quantos minutos faz, a gente perde a noção de tempo. Só não pode estourar uma hora. A Cabala perde. Bom, então, a Cabala, ao você conhecer, você passa a se beneficiar de seus ensinamentos. E não vai atrapalhar nada se a pessoa mais religiosa continua sendo. Tem nada a ver com frequenta religião. A sua igreja, não é? Nada a ver. Sim. No seu caso, assim, que você trabalha com isso, você atende, ele dá cursos, tá saindo aí o nome do Vanderlei, ele faz atendimento para tudo, eu já experimentei, uma coisa maravilhosa. Eu só trago aqui, ó, gente que acrescenta, né? Você já percebeu, né? Tá certo, obrigado. O que é mais gratificante para você ao receber o retorno das pessoas que forjaram em si esse conhecimento milenar? Você tem alguma coisa para nos contar? Essa é a parte mais gratificante. Pessoas que disseram assim, nossa, eu tive uma ideia que achei que nem ia dar certo. Falei com um amigo, falei com outro, de repente aquilo que eu nem colocava fé nenhuma, cresceu tanto, no caso do trabalho dos negócios. Tal pessoa tinha uma doença que até os médicos já falavam, olha, deixa quieto e tal, de repente, isso é um milagre? Não, são leis naturais que ainda são desconhecidas da chamada ciência oficial, mas que são leis naturais, são leis do universo que a gente vai redescobrindo com essas práticas. Então eu já vi muitas histórias em relação a coisas que pareciam impossíveis, e aquilo que você falou, as sincronicidades foram tão boas, encontrar a pessoa certa na hora certa, o pesquisador, o nutricionista salvou uma vida, o médico salvou o fisiatra, o outro com reiki e tal, a coisa deu um start estrondoso e positivo, e a pessoa foi um praticante de cabala médio, cabala hermética, e conseguiu um resultado bom, e essa é a parte mais gratificante. Outras pessoas ainda
realizei pouco, mas eu sei que estou no caminho da realização, mas me sinto extremamente feliz. Então, é uma virada de chave. Eu posso dizer que conhecer os arcanos maiores, porque os menores não dá para conhecer tudo, mas conhecer os 22, eles fazem parte da minha vida ainda. Nossa vida eu fiz o curso com você há 7 anos. É um alfabeto, né? Um alfabeto sagrado que tem uma sincronia e uma energia, né? Algumas notas musicais. Com as 7 básicas ou com os 12 sons do piano, você faz músicas ao infinito. Então tem lá o Imperador, a Papisa, o Louco. Sim, gente, vocês não têm ideia, conheçam a Cabala, porque realmente dá uma estruturada na gente, um ABC. Né? Eu sou do tempo de uma cartilha que a gente tinha quando era criança, chamada Caminho Suave. Então a Cabala pra gente é o caminho suave. Eu sou antigo, esse é antigo, esse é bem antigo. É o caminho suave que vai levando você a encaixar as coisas. Vale a pena. Em tempos de pandemia, qual a sua orientação do ponto de vista da sabedoria milenar? A sabedoria milenar pede para observar. Então você vai observar em tempos de pandemia quem é solidário de verdade, quem faz só uma demagogia, quem tem um discurso muito bom, mas a atitude não bate com o discurso. Cientistas dedicados realmente procurando uma cura. Então, e procurando que o ser humano aumente a sua imunidade, não só física como emocional. Sim. Que pelo tempo de gestação que nós temos no ventre da mãe, nós deveríamos viver no mínimo 120 anos. É mesmo? 120 anos lúcido e bom. Mas por que esse paralelo? Com carinha de 80. 9 meses? Existe um paralelo que faz de animais em relação a quando a gente visita um zoo, qualquer lugar do mundo, diz... Tanto tempo de gestação, estimativa de vida, tanto tempo, então alguns antropólogos dizem a estimativa do nosso corpo, que é complexo, deveria ser 120 no mínimo. Só que quando alguém chega aos 80, nossa, 80, 90, tá velho, né? Mas isso já está mudando. Nós vimos que mesmo em pandemia, centenários ali, caminhando na fila ali, firmes e duros e lúcidos, isso vai começar a aumentar. Veio agora um insight assim, que eu acho que nós dois vamos chegar assim, aos 110, hein? Veio uma coisa aqui agora. Espero que firmes e lúcidos. Eu quero durar desde que eu esteja lúcida, sim, né? Porque todas as manhãs que eu acordo, eu agradeço a minha cama, agradeço tudo que eu tenho, eu agradeço a lucidez, porque não adianta ter 90 anos e não estar lúcido, ficar pneu, não dá mesmo. Lucidez cabalística. Não tem mesmo. Muito bom. Vanderlei, eu sempre tenho um prazer enorme de trazer aqui. Você tem muitos assuntos que podem interessar aqui os nossos internautas, e eu quero deixar o meu depoimento que a Cabala, assim como a antroposofia, que eu tenho contato há 30 anos, tenho um curso com 80 excelente trabalho do Rodolfo Steiner. É uma ciência espiritual que eu prezo, que eu vivencio, e a PNL, que é a programação neurolinguística. Esse terceiro item, que é a Cabala, que é uma das ciências herméticas, foram pilares que vêm me trazendo para uma vida mais equilibrada, mais leveza. E eu fico muito feliz de ouvir isso. Ele é o meu grande mestre. Então, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui. Você se sente na sua missão? Sim, sinto. Eu, desde pequeno, percebi que eu precisava fazer algo de bom para as pessoas, que estivesse bem ao alcance delas, estivesse às mãos delas, que não fosse complicado, difícil. Que existe uma certa disciplina, como tudo. Você teve uma disciplina fantástica para ser música, como você é. Cada pessoa tem. O cara que faz Kung Fu precisa ter disciplina e tudo mais. Sim. Esses atletas da Olimpíada. Os atletas da Olimpíada. Então a disciplina é tudo, a disciplina, a ética, estar bem consigo mesmo, mas está na nossa mão, está próximo de nós. Sempre eu quis isso desde criança. Estudei psicanálise, fiz vários cursos, mas realmente as ciências herméticas ou ciências sagradas foi o grande norte que eu senti para a minha própria vida e para pessoas que me procuraram. Missão, né? Foi muito ao longo dos meses, durou bastante o nosso curso, né? Que eu estudei um ano e meio, acho que um ano e meio. É força de vontade, tá lá toda semana naquele horário. Eu percebi o nível de conhecimento que esse jovem que está aqui ao meu lado Obrigado pelo jovem. Então, eu tô falando do jovem porque se eu falar que o cara nasceu no ano que ele nasceu, vocês não vão acreditar. A pele dele e seu interior, né? É o seu interior que reflete. Olha quem tá falando, ninguém, né? As coisas não são assim. Eu tô rasgando a seda porque eu tô com o coração emocionado de ter uma pessoa tão sábia aqui ao meu lado e podendo partilhar com vocês. Qual seria a mensagem para você deixar para os nossos internautas de acordo com o que nós estamos hoje falando?
A mensagem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você pela oportunidade e tudo que você faz nesse programa seu, que nós fizemos a nossa primeira entrevista foi em 2014. Nossa! Lá se foram 7 anos já. Quanta coisa aconteceu. Vai fazer agora no final do ano. Acho que esse trabalho que você faz, uma pessoa que ouve, está em busca de algo assim, se encontra, já torna a gente feliz, né? Saber que alguém conquistou algo. 230 programas só de boa notícia? Oi, né? Mas assim, a mensagem é para que nós possamos nos tornar uma sociedade mais cooperativa e menos competitiva. Isso seria muito importante. Há um conceito hermético que diz assim, luz que entretém a si mesma. Então, se eu me sinto um ser completo, não devo me sentir carente buscando alguém que vá trazer a minha felicidade. Sejamos felizes em nós mesmos e alguém venha compartilhar conosco, tudo bem, mas não aquela carência, né? Não completar. Exatamente, né? Não completar. Então isso é importante. Então esse é um conceito importante, luz que se entretém a ti mesmo. Bonito. É uma coisa um pouco narcisista, mas é o narcisismo da luz, algo mais elevado, não é algo egóico, né? Uhum. E a outra coisa é dizer o seguinte, vamos trazer para o presente o futuro brilhante. Nossa, que bonito. Tragamos para o presente o futuro brilhante que nós tantos almejamos. E não ficar nessa, não, eu vou, quando, se eu farei, não. Nosso futuro é agora. É agora, é hoje. É agora. É hoje, não é? Hoje, é agora. Nossa, gente, tô assim, muito satisfeita, muito feliz. Me surgiu essas duas frases agora, eu acho que... Não, lindíssimo, vai fazer parte dos takes de final de ano, isso aí. Tá bom, tudo bem, é isso mesmo. Ó, sugiro, você que nunca teve contato direto com a Cabala, você quer repetir, você dá cursos online, né? Curso online, já foi presencial durante muitos anos e agora estou vai voltar. Calma, online. Beth, que vai voltar. Está voltando, gostei do Calma Beth. Calma Beth vai voltar. E então... Você tem o Instituto Atlante. Instituto Luminar Atlante, que é onde tem cursos, palestras... E você faz atendimento? E também atendimento na área da psicanálise e da terapias integrativas, né? Entendi. Mas assim, os cursos estão online, já tem vários cursos aí no ar. Mas voltará, como a Beth disse, né? Ela mesmo falou, calma Beth, estamos voltando também para fazer presenciais também. É Vanderlei Paz Oficial, tá? Você pode acessar. E você faz atendimento assim, de numerologia, astrologia, essas coisas? No mesmo atendimento fazemos tudo isso. Numerologia, astrologia, entendi. Foto Kirlian, uma análise mais holística. Um dia ele terá que vir aqui para falar da foto Kirlian. Vou falar, interessante. Porque não é só o dedo, né? A foto, eu me lembro. Tem a ver com uma correspondência do corpo todo e do campo energético. Gente, depois que acabar essa entrevista, eu vou marcar com ele tudo isso, tá? Tá bom, prazer. Adorei a sua presença. Eu que adorei estar aqui com você, de verdade. Tava com saudades. Vamos continuar fazendo o bem prosperar, porque não há mal que sempre dure. Então o bem tem que estar sempre à espreita para esperar o momento que o mal vai afundar em si mesmo, para que a gente possa propagar o bem, como é a missão desse jovem que está aqui do meu lado. E a sua missão também. Nós estamos numa missão, por isso que a gente tem essa sintonia, o programa é sintonia, a música é sintonia, é tudo, aliás, aqui ó, tudo sintonia. Obrigado pela presença de vocês e é sempre um prazer poder dividir, compartilhar assuntos que fazem a gente evoluir. Certo? Obrigado. Até a próxima semana.